Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Natanael, eu sou Art Recruiter na WK Job Hub, somos uma consultoria de RH especializada em TI. Há 3 anos estou atuando como recrutador na WK, já tenho formação na área de administração, estou buscando uma formação da área de gestão de recursos humanos. E hoje a gente vai conversar sobre liderança, tecnologia e também como a diversidade e a inteligência artificial mudaram não só a maneira de empreender, como também a maneira de liderar as pessoas. E para isso, hoje eu tenho meus dois convidados, tanto a Joselane quanto o Jonathan também. Fazer uma breve introdução, né? A Joselane, que hoje ela é empreendedora da Pela Estratégia, fundou em maio de 2025. É formada em Relações Públicas pela PUC, tem pós-graduação em Marketing, também especialista em Gestão de Pessoas, fez essa migração, né, de RH para a parte de empreendimento. Hoje a Pilar Estratégica ela é voltada a fazer o desenvolvimento de lideranças, né, esse investimento também a longo prazo. E o Jonathan, que já é da área de marketing, na parte de negócio também, formado pela IPA em Marketing, né, em negócios. Hoje também é o cofundador da Acal, que é uma agência de marketing, e também recentemente ganharam um prêmio top, a ADBV, de marketing da RS, com o case de sucesso juntamente com a Vitlog Transportes, né, que é sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Então, acho que para começar, né, vamos ver quem tiver que vai se posicionar, como é que foi essa trajetória de vocês, como é que iniciou, não só na carreira de empreendedorismo, mas também quando vocês tiveram esse insight de, eu acho que a minha capacidade de empreender ela é muito boa, eu quero investir nisso, né? Como é que começou essa virada de chave para vocês? Primeiras damas, né? Essa é uma premissa da vida. Oi, gente, obrigada pelo convite, pessoal. Na verdade, o empreendedorismo surgiu na minha vida assim, sem planejamento, né? Foi algo que foi acontecendo. Eu saí, né, do mercado corporativo, assim, e entendi que eu poderia levar muito mais o meu conhecimento sobre liderança, gestão de pessoas, né, do meu jeito, da forma como eu realmente acredito, com as minhas palavras. E aí eu vi que para eu poder fazer isso, eu precisaria caminhar com as minhas, né? Com as minhas próprias pernas, enfim. E aí eu fundei a Pilar Estratégia muito disso, assim, para a gente poder falar sobre desenvolvimento e gestão de pessoas com uma linguagem de adulto, direto ao ponto, falando tudo aquilo que, às vezes, quando a gente está dentro de uma companhia, a gente não consegue, não pode dizer, né? E é assim que eu tenho tocado, né, o meu negócio, atendendo lideranças ou quem quer ser líder, né, a entender o mundo como ele é dentro ali do corporativo. Então, é o que eu gosto de fazer. Então, eu uni, né, o meu lado de relações públicas com uma outra parte que eu gosto muito, que é gestão de pessoas, que é poder colocar as pessoas certas no lugar certo. E tô nessa caminhada ainda muito jovem, né? Comecei aí, foi no final do ano passado, então vai fechar um ano, né, que eu comecei a desenhar, pilar, entender como as coisas seriam. E ela abriu as portas em maio de 25 agora. Então é uma empresa até que tá É um nascendo. bebê É um ainda, é um bebê. bebê, tem muita coisa para aprender aí. Então, Jonathan, né, também vou super te ouvir. Mas é isso, assim, acho que é muito mais para eu colocar a minha cara mesmo, o meu jeito de falar, com a minha potência, né, enfim, no mundo através da Pilar Estratégia. Foi assim que eu comecei. Legal. E a Cal, que uma curiosidade até que tu me falou, né? A Cal significa certeiro em havaiano. Eu achei muito legal essa sacada, né? De pegar em outra linguagem, de transformar também numa marca. Então, conta um pouquinho pra nós aí sobre a Cal, um pouquinho sobre o Jonathan também. Beleza, cara. Bom, eu tenho uma caminhada um pouco maior em tempo aí de empreendedorismo, mas o meu pai, ele tinha um negócio dele já, e eu cresci num ambiente onde eu via o empreendedorismo na nossa vida, assim. Meu pai tinha uma torneria mecânica. Então, eu cresci no meio disso, sabendo que ele era dono de um negócio, mesmo sendo uma criança, eu tinha noção disso, né? As funções que ele fazia. Tipo, pra mim é muito comum as pessoas trabalharem até tarde ou de madrugada, porque eu via ele fazendo isso. Então, isso é uma coisa natural, digamos. Mas na minha trajetória, eu tenho, sei lá, eu tenho 35 anos, mas eu tenho 2 anos, eu acho, de carteira assinada na minha vida. Uhum. O Com resto tu 20, foi como PJ. o resto, não, o resto eu já saí, eu trabalhei, eu sou da arte e tecnologia também, Aham, então eu sim. sou técnico em informática. Depois eu fiz faculdade de publicidade, aí eu larguei a área de tecnologia para ir para marketing, só que daí eu fui para uma empresa de tecnologia chamada Zenvia hoje, Uhum. que na época não era Zenvia o nome. Fui o primeiro estagiário de marketing da história da Zenvia. É um Tenho marco. um carinho muito grande com eles lá, são meus clientes também em alguns projetos hoje ainda. E, cara, aí de lá eu pedi para sair, de fato, para montar uma agência. E sem nunca ter trabalhado numa agência, eu conheci meu primeiro sócio na faculdade.
e a gente montou uma agência chamada Publicidade Popular. Na época, a gente tinha um propósito bem específico de atender micro e pequenas empresas. Isso em 2012. 2012 o mercado era diferente de hoje, tá? 2012, para vocês fazerem um site, era uma briga, era uma guerra. Um microempresário, se tu fosse montar hoje tua empresa, tu consegue montar um site rapidamente, a custo zero, com várias plataformas que tem no mercado. Naquela época, não. Naquela época, para fazer um site, se o cara tinha um negócio pequeno, ele tinha que ficar na mão de grandes agências, digamos assim, ou de um mercado que era mais restrito. Então, nosso foco era o nome Publicidade Popular, e o foco era chegar no mercado gaúcho, cara, fazendo anúncio para tudo que é lado, sem dinheiro. A gente montou, obviamente, sem dinheiro. Mas Ruim mesmo, né? se endividando na rua, né? Porque mídia tu paga, tu tem 40 dias para pagar, né? Então tu pode fazer um anúncio lá na rádio da Band e o faturamento é 45 dias, por exemplo. Então a gente jogava assim no começo para poder criar uma marca e a gente cresceu assim. Então isso lá em 2012. Fiquei um tempo paralelo com a minha profissão de carteira assinada lá na época da Zenvia. Trabalhava à noite na agência, meu sócio já era o dia inteiro na agência, daí chegou uma hora, sei lá, passou 6 meses, a gente tinha que decidir e daí eu fiquei na agência, né? Passa o tempo, a gente começa a pegar contas um pouco maiores, assim, porque a gente tinha uma qualidade legal e um custo bem mais abaixo que o mercado. Então as grandes empresas começaram a vir atrás de nós por causa disso, o fato era esse. Pô, tinha uns caras cobrando um preço mais baixo e a gente poderia contratar eles. Aí a gente, há uns 5 anos atrás, 5 anos atrás mais ou menos, a gente decidiu migrar o nosso branding, porque a gente estava com o nome de Publicidade Popular fechando algumas portas por causa do nome, por causa do posicionamento de mercado mesmo. Então a gente foi lá e trocou o nome para Cal. Aí veio a ideia de criar um nome diferente, criativo e que seja muito mais conceitual, né? Até porque a gente começou a perder espaço para o mercado, não para outras agências como Publicidade Popular, mas para ferramentas. Sim. Tipo, o Wix da vida tu faz um site, um logo hoje tu consegue fazer com IA. Então a tecnologia veio e ela ajudou quem está na base da pirâmide, né? E acabou trazendo resultado para essas pessoas sem custo e já não fazia tanto sentido a gente ter uma agência com foco em micro e pequenos negócios. Então, cara, freela. Pô, freela, tu contrata um freela, o cara faz teu logo, teu site, em 10 dias e tá pronto. E isso não vai sustentar uma empresa. Então a gente foi para esse lado aí. O que a gente fez? A gente demitiu alguns clientes que não faziam mais sentido para nós e direcionou o mercado para outro lado. Então, basicamente foi isso que a gente fez. Daí sim, daí tem a Cal. A Cal daí conhece. Aí a Cal, digamos, top de marketing e tal, que a gente conquistou esse ano. Ela tem esse perfil para ir para esse lado. Esse é o nosso foco, né? Mas que era diferente da Publicidade Popular. Mas a minha escola toda de negócios, assim, é Publicidade Popular. Imagina, tipo, com 22 anos contratando pessoas para trabalhar sem experiência nenhuma. Enfim, É desafiador. é desafiador. Se jogou nos leões, cara, vamos Exato. ver. É um desafio. Cara, tu vai errar, né? Na verdade, Normal. a gente errou e segue errando, só que o lance é aprender. Então, Eu acho que com os erros tu aprende muito mais do que com acertos também, né? Tu É. começa a ver pra onde é que pode ir, pra onde é que não pode. é aquela valorização que a gente fala que não tem no mercado brasileiro, né? Que lá fora, na teoria, as pessoas valorizam mais quem já Sim. quebrou, quem já empreendeu e tal. E no Brasil a gente tem muito o lance do apontar o dedo, né? Por exemplo, possivelmente tu vai passar por isso que tu já não passou, né? Quando tu monta um negócio, as pessoas vão querer saber como é que tá o teu negócio. Tá bem? Tá mal? Ah, quero saber como é que a fulana tá. Será que ela conseguiu? Será que tá rica? Já faz teu horário? Sim. Tipo, É uma isso, visão né? muito torcida da realidade que as pessoas têm. Exato. Principalmente com pessoas PJ, né? Com pessoas que né, são jurídicas, enfim. Que a gente tem essa questão de ter uma flexibilidade maior com o horário. Mas às vezes a responsabilidade tem é muito maior que um maior. CLT. Principalmente pessoa que, por exemplo, trabalha home office. Eu tinha muito isso antes, né? De se policiar, vou começar a trabalhar tal horário e às vezes não tem horário pra acabar. Tu realmente falar pra pessoa que não é bem que se funciona, às vezes trabalhando de casa, trabalha muito mais do que numa empresa, é bem difícil, assim, fazer essa distinção. Tá falando de empreendedorismo, aí eu lembrei, hoje tu também é membro da ODABA, né, que é uma associação voltada à inovação de afroempreendedorismo, né, busca também visar esse impulsionamento de pessoas negras na área de negócio, principalmente de empreendimento. Então, queria saber como é que ela chegou na tua vida e como é que funciona hoje para quem também tem interesse, caso nunca tinha ouvido falar um pouquinho sobre também essa parceria com eles. Eu conheci a Odabá através da Mariane Gaspari, que há uns 10 anos, quando eu quis montar a minha primeira empresa, que se chamava Oba Comunicação Estratégica, conheci a Mari e ela já era empreendedora da Patois, já há um tempo. E a gente se conheceu, enfim, né? Ela foi me ajudando, enfim, lá no início, isso era 2015, por aí. E quando eu decidi criar a Pilar, eu voltei, Mari, olha só, tenho uma nova ideia, tu me ajuda, né? Como é que eu estruturo isso, né? Enfim, tu já tem aí anos de empreendedorismo, de mercado, enfim, conhece muita gente.
E aí a gente saiu para tomar um café e ela já me apresentou a Dabá, que hoje ela é uma das responsáveis, enfim, por manter, né, a entidade. E foi ótimo, porque além de ter o acesso, né, à associação, enfim, aos benefícios, e um dos benefícios é poder ter o acesso aqui ao Caldeira, a gente se conecta com outras pessoas que também estão passando por isso, que também estão começando a empreender, que sabem as dificuldades que é, né, entrar no mercado, enfim, daí a gente entra, né, nas pautas de raça e tudo mais. Então, tu consegue ter outros apoios, né, tu consegue ali ter uma comunidade e aí tu consegue ir se organizando e colocar o negócio para rodar. Então, foi assim que eu conheci. Então, a Mari já vem de longa jornada. E tem muita gente, né, que pode, enfim, se associar, é só entrar em contato com a Udabá. Tem ali, né, a mensalidade mensal, super acessível. E aí, além, né, do benefício de poder vir ao Cadeira, tem outros, né, outras feiras que fazem, conseguem também acessos a outros eventos também, que muitas vezes, por exemplo, Salt Summit, que às vezes, né, porque é um preço, né, um pouco mais elevado, então o pessoal consegue algumas cortesias, então, para a gente conseguir estar inserido também nesse mercado, que em algumas situações talvez a gente não fosse conseguir. Então, vem muito para isso, assim, então, foi assim que eu conheci. E eu conheci, então, no final do ano passado. Então, toda essa minha jornada, tudo que eu fui sabendo, assim, de empreendedorismo é de outubro do ano passado para cá, assim. Então, eu, como, né, relações públicas, muito metida, eu vou conhecendo, né? O Jonathan, eu falei, não, me dá o LinkedIn dele que eu já quero me conectar, já Já faz já essa proximidade e tudo. porque eu gosto disso, eu acho bom, que é a minha personalidade, sabe, ser assim. Então, foi assim que eu fui conhecendo a associação. Eu conheci a associação lá no NAU, quando eles estavam no NAU, que é um espaço tipo Caldeira, bem menor, aqui na Franklin Roosevelt também. Eu cheguei a participar um tempo, só que eu não tive tempo pra tocar. Mas lá na época tem até um rapaz que trabalhava aqui, eu não lembro o nome dele agora, não vou conseguir lembrar. Mas ele me apresentou também, participei de alguns, eu acho bem legal. É bem legal. E essa questão de tu conseguir acessar lugares junto com eles, assim, Sim. acho que isso é um grande diferencial dele. Traz todo mundo junto, né? Exato. Se não fosse por eles, eu nem ia estar aqui, né? Porque daí eu ia estar, e aí eu fui conhecendo, eu fui conhecer o André, né? Eu fui lá, né? Fui conhecendo. E é muito bom, assim, hoje eles estão ali na Cidade Baixa, Sim. mudaram de local. E é muito legal, assim, eles fazem também alguns eventos lá, algumas feiras de empreendedores, o pessoal ir lá, os próprios participantes, né, associados, e também muitas rodas de conversa, né, sempre tem a reunião mensal, então o pessoal expor, né, enfim, é muito legal. Geralmente a reunião mensal é presencial, É online. Faz pouco, né, que eu entrei, mas as que eu participei sempre foram online, mas tem os encontros presenciais que eles fazem, né, algumas comemorações, tem fisioterapeuta lá dentro também que o pessoal pode fazer, é bem interessante. Legal. Vocês falaram também um pouquinho sobre as dificuldades que teve, né, começando com a publicidade popular e tudo. Queria que ambos me contassem quais foram, né, os maiores desafios que vocês contaram quando foram empreender, né? Uma porta fechada ali, que sempre vai ter, uma porta fechada aqui, mas quais foram os desafios e como vocês conseguiram ultrapassar eles, né? Como conseguiram driblar tanto os obstáculos, quanto também, às vezes, os nãos que queria que fosse sim. Sim, vai ter muito mais não que sim, né? Sim, isso é fato. Isso aí é uma coisa padrão. Mas, cara, o desafio, um dos principais desafios, não vou dizer que é um desafio porque isso é um problema de todo mundo, mas a questão financeira, financeira e contatos, digamos assim, tá? E eu acho que isso tem tudo a ver com a questão também da nossa diferença de pessoas no mercado, tá? Então, vou trazer um exemplo. Eu conheço pessoas que montaram agências com mais influência do que eu. No caso, eu zero influência, né? Zero influência no mercado. Mas eu já vi várias agências nascerem com influência, com grandes contas na sua carteira, porque é influência de família, influência financeira, influência de poder de mercado, o que isso me trazia mais dificuldade. Digamos que a gente está garimpando o mercado com uma ferramenta pequena e os caras entram no mercado com uma britadeira gigantesca e quebrando tudo e conseguindo abrir portas que a gente não consegue abrir. São coisas que com a gente vem com o tempo. Isso que tu faz, por exemplo, de querer se conectar com as pessoas, participar de evento e tal, é um trabalho que é uma das frentes que a gente pode fazer, né, de relacionamento para poder ampliar o nosso network, né, e conseguir abrir mais portas. Mas eu acho que inicialmente essa é uma barreira muito grande, de tu conseguir entrar no mercado, ainda mais o mercado gaúcho, que é um mercado mais fechado ainda, nacionalmente falando, totalmente diferente de São Paulo, até Santa Catarina já é totalmente diferente daqui. Eu não sei se vocês fazem negócio fora do Brasil, fora do estado também.
mas é totalmente diferente do que daqui, né? Que é um mercado bem mais fechado. Então, e isso é aliado também à questão de raça, à questão de estrutura familiar, enfim. Isso tudo tá dentro do mesmo saco de gato ali, tá? Isso faz parte, porque esse problema de contratar pessoas, sabe, ser um bom gestor, captar cliente, todo mundo vai ter. Né? Mas eu acho que daí a gente tem outra camada que tem a ver muito com representatividade, que é tu conseguir acessar talvez outros tipos de clientes que tu não conseguiria de outra forma, digamos assim. Eu acho que essa é uma grande dificuldade que eu enfrentei. Porque todo o resto que a gente tem de qualificação, eu sempre soube que eu tinha que me qualificar enquanto gestor, enquanto parte técnica para ser uma agência que conseguisse entregar qualidade para os meus clientes. Mas aí eu comecei, e eu não tinha noção da outra parte. Tá, e como é que é a outra parte do jogo? E uma coisa muito engraçada, tá? Meu primeiro sócio era judeu. Ele é vivo ainda, né, inclusive. Gente boa pra caramba, o Davi. E isso era uma diferença que a gente tinha em vida, né? Eu totalmente Zona Norte, Porto Alegre, e ele totalmente central judeu. Só que eu tive a sorte de encontrar um judeu pobre. Aí mas isso ainda deu. Até eu brincava com ele, cara, tu é um judeu pobre, é loucura. Não tem como. Mas, pô, a gente boa pra caramba. Ele foi fundador junto comigo da Publicidade Popular. Sim. E a gente sempre falava sobre isso, né? E ele realmente abria algumas portas pra gente que eu jamais conseguiria abrir. Por questão realmente cultural, velho. Realmente porque ele tinha outros lados pra poder chegar que eu não poderia chegar. Acho que a questão familiar pesa bastante. Muito. Então, isso não é questão de desculpa ou coisa do tipo. Isso quer dizer que tu vai ter que talvez fazer 5, 6, 7, 10 vezes mais do que outras pessoas vão fazer, só que isso faz parte do jogo. Não é uma questão que eu acho que as pessoas têm que se vitimizar, enfim. Eu sou um cara que não vou dizer que eu sou contra, tá? Eu entendo a visão de cada pessoa, assim. Mas pra mim não cabe isso, mas eu entendo que existem mais dificuldades, entendeu? Então eu acho que esse seria um ponto legal de ressaltar. Poder, influência para quem tá empreendendo no Sul faz diferença, entendeu? Faz diferença bastante. Tá, bom, vamos lá. Eu acho que... Aí, voltando um pouquinho do que vocês tinham falado antes, eu acho que eu me preparei psicologicamente pro fracasso, sabe? Eu pensei assim... É muito fácil falar de sucesso, deu tudo certo, olha que lindo que é nas redes sociais, né? Muitas reuniões, nossa, minha agenda tá lotada de reuniões, né? Tudo, né? Só que ninguém fala sobre o fracasso, né? Do que não deu certo. Então, acho que eu fui muito preparada pra... Não vai dar certo no início, né? Não vai ser uma coisa assim que em 3 meses vai dar. De repente, eu vou ter meu primeiro cliente, sei lá, daqui a 1 ano. Então, acho que a primeira coisa eu me preparei pra isso. E uma outra coisa que eu me preparei também foi com a minha marca, da Pilar. Então, eu já fui com um pensamento assim, pra eu colocar isso pra fora, eu quero que seja algo bonito, bem feito, com estrutura, porque isso muitas vezes vai falar muito mais do que, de repente, a minha própria competência, né? Porque vão falar da marca. O que é a Pilar Estratégia? Por que ela tem esse nome? Então, eu me preparei muito para isso. Então, eu fiz o processo, vamos dizer, certinho, eu contratei uma pessoa para pensar na minha identidade visual, eu levei esse tempo para pensar quais cores que eu queria, o que eu queria levar com isso para eu poder ter a minha narrativa sustentada, sabe? Porque daí eu pensava assim, o que eu tenho, né? Eu tenho estudos e eu tenho carisma, né? O que eu posso oferecer? O carisma ele vence bastante barreiras. As armas da guerra. As armas da guerra, carisma. Carisma, cara de pau eu tenho. Essas são as minhas ferramentas naturais da vida. Sim. Né? Então eu falei, é com isso que eu vou jogar do jogo. Então o não eu vou ter, o sim eu vou ter também, mas eu vou ter muito mais nãos, né? Sim. E eu sei que eu vou ter que... E não foi o empreendedorismo que me mostrou que eu teria que ser 5, 6, 7 vezes, 10 vezes melhor que o meu colega do lado. Eu já passei por isso, sabe? Então, eu já tô calejada. Então, isso também não me assustou. Só que isso é uma dificuldade pra gente. A gente tem que provar muito mais no nosso trabalho e às vezes pra gente é sim um PPT bonito que vai nos levar à frente, sabe? Então, eu sempre fui muito segura do meu conteúdo, do que eu poderia falar, né, pra essa pessoa que ia me contratar, mas eu sabia que teria uma dificuldade muito, muito mais invisível que eu ia ter que lidar emocionalmente, que é... Cara, eu sou competente sim, e talvez eu vou ter que me provar um pouco mais, e sim, às vezes a gente acha, não, porque dentro do corporativo tu vai ter que se provar para um gerente e tal, mas no empreendedorismo também, tu às vezes tem que se provar muito mais. Pior ainda, é o cliente direto, né? Mas aí eu sei que
que eu vou estar respondendo por mim, sabe? Não tem daqui a pouco uma empresa por trás que eu vou ter que controlar o que eu vou falar. O que eu for falar é da minha responsabilidade, é do meu negócio, é daquilo que eu quis fazer. Então, acho que foi isso, assim, acho que a grande dificuldade fora prospectar e tal, é muito isso, assim, tá, eu tenho que estar preparada para aqueles nãos que eu vou receber, eu tenho que estar preparada para levar uma marca legal para o mercado, que leve e que gere credibilidade, que faça sentido, e eu achei muito bonita a forma como tu falou do porquê que a tua empresa nasceu, então eu pensei assim, eu quero ter um storytelling legal para contar o porquê que pilar estratégia é um nome, porque pilar é tudo que tá na nossa vida, todo mundo já respondeu aquela pergunta, ai, quais são os teus pilares da tua vida, sabe, então... E hoje os pilares do meu negócio é negócio, pessoas e performance, é isso que eu acredito. Para tu ter um negócio forte, tu precisa ter boas pessoas, né, trabalhando ali, tu precisa ter uma estratégia, né, para saber o que o teu negócio precisa e tu precisa saber como essas pessoas performam. Né? E não adianta, o resultado vai vir através de pessoas, mas seja um número, tem uma pessoa que vai pensar. E aí entra o meu lado de gestão de pessoas, de tá, mas o que o teu negócio precisa, sabe? E aí que eu comecei a construir o meu storytelling, assim, para falar do meu negócio. Então, acho que vem muito disso, assim, vem mais muito de inspiração antes da dificuldade do negócio em si, sabe? Eu achei bem massa essa tua preocupação de construir uma imagem legal, tanto em storytelling quanto em imagem de fato da empresa, porque uma coisa que eu sempre fiz desde o começo, tá? Parecer ser maior do que eu sou. Uhum. Isso para qualquer negócio eu acho que é fundamental e as pessoas às vezes esquecem isso. Cara, você tem uma empresa, ela pode estar no fundo da garagem da tua casa. Pode vender bolo e tá tudo certo, mas faz uma imagem legal, porque isso, quando alguém bater na tua porta, que vai se preocupar com isso, que alguém vai se preocupar, aí tu vai estar preparado, né? Então tu tem que realmente parecer maior do que tu é. Uhum. Isso aí é o principal ponto. E, por exemplo, estar no Caldeira para nós é um passo super estratégico enquanto negócio, né? A gente estava lá no Now Live Space, que é um coworking menor e tal, parará, com uma sala fechada, com preço X, e aqui a gente vem para o lugar onde é a nossa sala. A gente não tem sala, é aberto, mas a gente tem, enfim, mesa fixa, investe mais financeiramente falando, porém, estrategicamente para o negócio, quando tu fala que está no Caldeira, e já muda a tua seara de negociação, digamos, com qualquer tipo de empresa. Então, isso às vezes as pessoas esquecem, né? Cara, tu tem que parecer ser também. E Sim. essa questão de que a imagem, não preciso me mostrar, não, tu tem que te mostrar, entende? A gente essa barreira a gente já venceu. O cara se mostra muito, beleza, se ele se mostra muito, pode ser que ele não seja tão bom, tão qualificado quanto o teu negócio, porém, ele tá roubando os clientes. Então vai lá e faz. Se tu é bom também, faz, né? Normal. Sim. Se tu é bom, vai lá e Fica faz. aquela pessoa se aparecendo demais, mas o case de cliente, a carteira de cliente delas é muito grande, né? Ela tá ocupando um espaço que talvez possa ser teu. Beleza, então vai lá e ocupa. E falando, Entende? tá ganhando dinheiro. Exato. Ganha dinheiro. É isso. Resultado, né? Sim. E é isso que a Resultado. gente fala também, que acho que é difícil, além do fracasso, falar sobre dinheiro. No fim do dia, todo mundo quer ganhar dinheiro, exato. sabe? E aí É existem a linguagem do formas- empreendedor, né? Formas e formas, sabe? Mesmo trabalhando dentro de uma companhia, tu também tá ali porque tu vai receber algo no final do mês. É uma troca, né? É uma troca. Isso, é exatamente isso, assim. Eu acho que isso eu trabalho muito em gestão de pessoas. Gente, é uma troca. Você vai trabalhar, Vende horas. você vai receber, ponto, sabe? E daí, quando a gente fez a nossa conversa inicial, né, antes da gravação, era muito disso, assim, claro, tem a dificuldade, dizer que desenvolver lideranças é investimento, não é custo. Ok, mas lá antes disso ainda tem uma outra barreira para se chegar, sabe? Que olha, quanto melhor forem as pessoas, quanto mais qualificadas e performar de forma saudável, sem respirar por aparelhos, eu adoro usar essa frase. As pessoas podem trabalhar bastante, dar resultados sem respirar por aparelhos, sem ficar ruim, para o teu negócio dar certo. Sim. E daí, ok, essa é uma dificuldade que tem para vender o meu negócio. Mas é isso, assim, no final do dia quanto que tu tá deixando de perder, ou quanto que tu tá ganhando se tiver isso dentro do teu negócio, sabe, dentro da tua empresa. Então, é exatamente isso. E faz, sim, diferença estar aqui dentro. Sim, muito. Quando tu falou sobre o Caldeira, também sobre a questão de imagem, eu acho que isso passa também pro colaborador.
né? Quando a gente vai entrar numa empresa, seja uma multinacional, seja uma startup, a gente se preocupa muito com a imagem que a gente vai estar transparecendo, não só para o nosso CEO, mas também para o cliente que a gente vai atender, né? Eu tive muito isso quando eu comecei na WK muito novo, eu tinha 19 anos quando eu comecei na WK, e eu lembro quando a gente começou a frequentar o Caldeira não era ainda desse nível, né? Eu lembro que tinha só ainda o primeiro andar. Quantos anos tem hoje? Tenho 22. Já é um tempo. Tem o primeiro, tinha só o primeiro Saudade, andar. tá? Só pra... Saudade. Eu não falei idade, mas Saudade eu dos tenho 22. 38. Não deve- Vai ficar boa. Saudade. E eu lembro que, assim, já naquela época eu tinha essa questão de ficar preocupado com a minha imagem, né? Porque quando eu comecei a frequentar aqui, não tinham pessoas semelhantes a mim. O GC não existia, também era a maioria das pessoas que frequentavam eram os CEOs das empresas, também por essa questão de olhar estratégico. Ah, aqui é um lugar em expansão, o que eu vou investir ou não vou. Então, dali eu já comecei a me pensar, pô, dentro do Caldeira ou dentro da WK, a imagem é uma coisa, tudo bem que hoje a WK a gente é um time muito unido, né, por ser uma startup pequena, a gente é um time fechado, mas aí da gente ainda lida com clientes grandes, a gente atende tanto a KPMG, a TOTS, que são clientes hoje multinacionais, e então essa questão da imagem, ela faz muita diferença, e com isso eu queria trazer um dado que eu estava buscando hoje pela CNN, que 4% dos profissionais de tecnologias são pessoas negras, e 8 a cada 10 empresas, no máximo, tem apenas 10% de mulheres negras no cargo de liderança, né? Isso, em contrapartida, a maioria das pessoas que frequentam tanto a área quanto as empresas são pessoas brancas. E com isso eu queria, essa pergunta pode ser para os dois, duas delas. A primeira, vocês como líderes negros das empresas de vocês, né, tanto a Cal quanto a Pilar, como vocês se sentem nesse papel? Então, como é que vocês querem transparecer essa imagem não só para o cliente, mas para as pessoas que vão vir procurar a empresa? E também, quais são as lideranças hoje que vocês veem como exemplo, né? Se tem alguém de exemplo, pode tanto faz ser uma pessoa familiar ou não, mas quem vocês pegam de exemplo de liderança e tentam colocar no seu dia a dia para poder conduzir as empresas de vocês? Sim, cara, a questão do que tu falou ali de... Não sei se tu chegou a pensar em falar sobre roupa, tipo de vestimento, imagens. Não sei se isso entra no pacote também. Eu acho que entra Tá, também no isso aí é pacote. uma coisa legal, porque assim, ó, quando eu era mais novo, quando eu tinha 22 anos, eu montei a agência, ó, viu? Eu tô ficando velho, eu posso falar isso. Quando eu tinha 22 anos, cara, eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu lidava com empresas menores, mas com os donos das empresas, né? Sim. Então eu já ia... Sempre andava de camisa. Eu andava de camisa pra cima e pra baixo. Mas eu nunca gostei de camisa, confesso. Eu odeio camisa, eu odeio qualquer roupa social. Eu odeio mesmo, eu não curto andar com a roupa social. A gente foi lá no top de marketing lá e tinha que ir social, da roupa social. Beleza, mas não é uma coisa que eu gosto, eu não me sinto confortável. Mas eu entendo que existe um dress code corporativo. Sim. Tá? Então eu nunca fui também um cara que, beleza, eu vou rasgar na sociedade, que eu sou malandro, vou andar com uma roupa de skatista numa reunião com o dono da RBS. Não vou fazer isso também. Mas isso era uma questão que eu jogava pra minha roupa. Beleza, eu tenho que ir numa reunião, que eu tenho que impressionar as pessoas, que de fato a gente faz isso, né? Quando tu vai num cliente, tu tem que impressionar ele ou com o portfólio, ou com o teu conhecimento, ou com a junção de tudo isso. Então eu era um cara muito preocupado com isso. Com essa questão da roupa, assim. Só que o mercado foi mudando naturalmente nesses 12, 13 anos. Principalmente a área de tecnologia. A galera da tecnologia migrou de camisa social e calça social para camiseta preta e calça jeans, né? Daí a coisa boa. Agora eles estão chegando no que eu gosto. Então, cara, hoje, por exemplo, eu faço reunião com qualquer empresa de camiseta preta e calça jeans e deu. Um padrão, né? É um padrão. Obviamente, eu não vou ir... No dia a dia eu posso andar assim, com a camisa que eu quero, não vou atender cliente e tal, tá tudo certo. Mas essa questão da imagem realmente é uma questão que eu pensava muito, assim. E entra o fato de ser negro também, tá? Que eu penso, caralho, eu vou chegar com um cara lá que... Um cara que é branco, dono de uma empresa, rico, ele tem que enxergar que eu não sou qualquer um. Entendeu? A gente já tem essa mentalidade Tu já vai com essa mentalidade, porque cara, realidade. Isso é uma construção da sociedade. Sim, ponto. Então isso traz pro teu negócio também. Então eu tinha essa preocupação. Hoje, realmente, até porque como mudou o mercado, eu já não tenho tanta essa preocupação, né? Mas essa é uma questão importante. Do fato de liderança negra, assim, cara, isso é uma coisa que os meus pares, líderes de outros negócios que eu conheço, são poucos que são negros. Então, se eu te falar de dono de agência, eu não conheço nenhum outro. E eu também não frequento muito a área das agências de publicidade, mas quando eu vou frequentar, eu vou em eventos e tal, não tem, né? Então, é uma coisa que até a gente conversou sobre isso, se eu não me engano, na reunião que a gente fez. Eu sou acostumado a ser, se não o único, um dos únicos nos lugares que eu frequento. Então, por exemplo, na faculdade, tinha eu mais 2 pessoas, uma turma de 40 pessoas no IPA. Colégio, eu sou o cara que estudou a partir da 6ª série em colégio particular, né? Em colégio padre, inclusive.
E porque a minha mãe tinha uma preocupação muito grande com isso. Eu, da primeira à quinta série, colégio estadual, da quinta em diante, ela, não, esquece, Sim. tu vai pro colégio particular. Aí me colocou no colégio particular. Lá até tinha mais pessoas negras, mais pelo fato de ter bolsas também na escola. Então eu sempre tenho os lugares que eu sempre frequentei sempre foi assim, entendeu? Então eu sempre fui um cara que eu sempre olhei também isso, muito. E eu acredito que vocês também olham Sim. muito isso. E eu sigo olhando hoje no mercado, entendeu? Eu sigo olhando hoje no mercado. Mas hoje eu tenho uma visão também de empreendedor e dono de negócio. Eu tenho que contratar pessoas preparadas, né? E pessoas prontas. Ou dar oportunidade para outras pessoas. Eu sou, por exemplo, uma empresa que é parceira do GC, Uhum. né? Então a gente contratou esse ano, inclusive, um menino do GC, o Lorenzo, que trabalha conosco como SDR ali. E eu cuido dessas questões, tá? Muito. Só que, cara, realmente, não sei se pra ti também, tu deve frequentar outros lugares também, cara, é a mesma coisa. Eu não enxergo pares como eu, não enxergo mesmo. E eu acho que isso tem vários pontos que a gente poderia discutir a vida inteira sobre isso. Mas um dos principais pontos que eu vejo é que a galera não se prepara como deveria se preparar. Fato. Eu não, volto a dizer, eu não sou o cara do mimimi, tá? Eu acho que negros e negras deveriam se preparar mais para entrar em mercados corporativos. Eu acho que falta isso, e eu entendo as barreiras que existem no mercado também, como um todo, todos os problemas que todo mundo tem, mas eu acho que tem que ter uma preparação para conseguir ocupar os lugares. Entendeu? E a questão da minha militância, assim, que eu brinco com todo mundo, a minha militância é ocupação, entendeu? É isso que eu faço. Vocês não vão me ver na rua com uma bandeira na mão. Vocês vão me ver trabalhando dentro das empresas e mostrando que eu me faço presente. Isso vai para qualquer lugar que eu frequento, entendeu? Isso é o meu estilo, digamos assim, na guerra que a gente luta velada. Eu acho que falta isso mais para as pessoas também, sabe? Eu acho que falta essa questão. E o que eu acho, o meu papel também, tu falou em liderança ali, em quem que eu me inspiro. Cara, eu sou um cara que curte várias coisas. Eu curto música, empreendedorismo, esporte. Então, em cada área, assim, tem pessoas que eu gosto muito, né? Que eu gosto muito. E a questão de tu poder se ver também, né? Eu acho que isso também traz influência. Então, eu acredito que outras pessoas me vendo nas posições que eu tô, outros negros e negras me vendo, eu acho que isso vai ser positivo para eles, entende? E assim como eu vejo outros que estão em lugares de destaque, independente se for, não digo destaque financeiro só ou fama, eu digo destaque realmente de ser bom no que faz, sabe? Isso também me inspira, entendeu? Quando eu vejo um cara da vida, vou dar um exemplo nada a ver, tipo, eu gosto de música, eu gosto do Mano Brown, tá? Beleza. De eu ver ele fazer um podcast, eu acho massa. Porque eu acho que ele tá transcendendo um negócio que, cara, ele não é só cantor, o cara tem muita cultura pra poder trazer pra rua. Esse cara pode fazer outros conteúdos. A música precisa também ter cultura, né? E passar por uma outra Exato, questão, né? senão a gente fica só naquele campo de esporte e artista, né? Eu acho que essa migração tem que acontecer. Eu acho legal quando outros artistas fazem isso, tipo, tu pega lá como é que é o nome do cara lá que fazia o Foguinho na novela, esqueci o nome dele. Ah, o Lázaro Ramos. Esse cara é um cara, por exemplo, que esses dias eu vi um podcast dele que, cara, a quantidade de negócios que ele toca é absurda, sabe? Tipo, isso é super massa. Tipo, o cara saiu só do campo artístico e tá indo pro campo dos negócios. Eu acho que a gente tem que ocupar mais e mais esse lado, assim. Então, eu acho que é isso que falta e falta isso em questão de inspiração também. As pessoas têm que ir pra esse lado. Legal. Então, a minha primeira liderança não foi agora no empreendedorismo, então eu já vim numa jornada sendo líder dentro de uma empresa de tecnologia, até não contei, mas eu trabalhei por quase 10 anos numa empresa de tecnologia em hospedagem de sites, então... Qual a empresa? Pode falar? Pode. Ah, é hospedagem de site. Não é concorrente, não é concorrente. Trabalhei na King Host, hospedagem de site. Gosto do King Host, trabalho com eles também, ó. Tá, então na época eu era líder, né, da área de ouvidoria, então ganhamos o selo Reclame Aqui, então eu sou muito orgulhosa porque meu time, estratégias, né, gestão de pessoas, então eu fazia liderança de 3 times, né, então era ouvidoria, que era o core ali da área, monitoria de qualidade e retenção de clientes. E eu era a única líder negra na área. Então, isso foi super importante, porque acho que para outras pessoas, né, poder chegar nesse lugar, eu acho que tornou um pouco mais visível, assim. Sim. E aí, trazendo também muito do que o Jonathan trouxe sobre, às vezes, ele ser a única ou pouco, né, ou uma das poucas pessoas também. Então, acho que tem uma história bem parecida. Eu também estudei até a 6ª série em colégio público, colégio municipal, e depois fui para o colégio particular.
E quando eu estava nesse colégio particular, também não tinham muitas pessoas negras, assim. Acho que na minha turma não tinha, era só eu. E eu entrei depois, ainda eu entrei 2 semanas depois que a aula tinha começado, porque meus pais me trocaram de colégio, era em março, assim, né? E aí já tinha começado, porque colégio particular começa antes, começava em fevereiro, né? Isso aí. E aí eu já entrei diferente, né, no colégio diferente e tal, a única negra. E aí, nesse processo de liderança lá, isso era 2016, né? Então, eu era muito, muito, muito jovem nisso. Fui aprendendo, né? Eu não fui ensinada, todo dia eu aprendia o que era ser líder, sabe? Eu não tive uma cartilha, ninguém sentou comigo. Não tem uma receita de bolo pra isso. Não existia, nem existia tanto a preparação para isso, né? Programas de liderança. Aquilo foi acontecendo no ano que eu tava ali. E foi bem desafiador, assim, mas digamos que eu fui a primeira mulher negra a assumir uma posição de liderança, mas lá tinham outras pessoas negras na empresa, isso era muito legal. E logo após, contrataram mais uma mulher negra, na época era Scrum Master e tal. E aí se falava muito, e lá tinham muitas iniciativas, né, para falar sobre diversidade, inclusão e tudo mais. E hoje, assim, por eu participar, né, da associação do Odabá, eu tenho contato com outras lideranças negras. Mas porque eu estou neste lugar que é para isso e tem pessoas assim. É um grupo fechado. É um grupo fechado, né? Então, hoje eu tenho pessoas, mas porque eu tô frequentando esse espaço. Mas quando eu olho no dia a dia, não. Sabe? Não tem. Aí, às vezes, eu também sou a primeira pessoa, né, a estar ali. Às vezes, eu sou a única, né? Às vezes, eu também preciso dizer, né, o que é que eu sou a dona do negócio, né? Eu que tô ali representando. Então, acho que é muito disso, assim. E sobre pessoas que me inspiram, quando eu tava pensando, o que eu vou falar, né? Daí eu juro que eu pensei a Thaís Araújo, né? E daí tu falou do lado. Porque eu acho que, assim, além de ser uma mulher super potente e ela, enfim, tá na novela e ter que se posicionar e tudo mais, eu acho ela muito, muito bacana nisso. Mas tem uma pessoa que eu gosto bastante também, que é a Rachel Maia. Eu acho que ela soube ocupar espaços bem importantes, né, na vida, profissionalmente. Também conseguiu estar em espaços que acredito, né, enfim, também foi difícil, né, também sempre tem que estar ali provando o seu valor, seu conhecimento e tudo mais. Mas eu vejo muito disso, assim. E eu acho que eu também sempre tive a cabeça preparada para fazer mais, sabe? Uhum. E não é um fazer mais de, vou ter que mostrar, mas é que eu fiz assim, eu acho que eu tenho que fazer um pouquinho mais. E aí eu tô sempre, eu olho muito o concorrente, sabe? Então eu penso, o que eu posso fazer? Inicialmente eu investi para poder fazer uma marca legal, né? Mas agora eu tô vivendo, assim, os frutos que uma marca legal tá me proporcionando. Mas eu ainda sou, né, a única pessoa. E também, como eu trabalho com desenvolvimento de lideranças, quando eu dou os treinamentos, eu tô dentro das companhias, também não tenho muitas lideranças negras. Vai ser um choque, né? Eu ia puxar o tudo, mas isso aí é uma coisa bem interessante. Como é que é para ti quando tu vai entrar nessas empresas, nos clientes principalmente? E, claro, tem que mostrar o valor porque vai ajudar no desenvolvimento de liderança, mas como é que é se inserir nesse meio? Como é que consegue se inserir? Como é que é essa conversa com eles até conquistar a confiança deles? Eu falei, é do carisma, né? É do carisma, é mostrando que dá pra gente ter resultado, sim, de uma forma saudável. Sim. E vender meu peixe, né? Dizer assim, olha, eu já resolvi esse problema, sempre vou ter uma reunião de diagnóstico para entender, para saber se de fato eu vou conseguir ajudar, porque não é só a minha vontade e mostrar que é possível fazer, eu também preciso que o outro lado acredite no trabalho e que não é um custo, é um investimento, que ele vai estar investindo naquelas pessoas que estão pensando no negócio, porque hoje a gente tem, né, alta liderança com poder de decisão, mas quem toca o barco é a média liderança, a coordenadora, a supervisão, é ele que está ali na batalha, é ele que está No dia a dia. No dia a dia, resolvendo, né, fazendo aquela gestão de dor de barriga, pois hoje não tô muito legal, não vou trabalhar, sabe? Então, como é que a gente prepara essas pessoas para ter esse pulso e não desmotivar e não também levar as pessoas para achar que daqui a pouco é uma bobagem o que ela tá sentindo, porque, enfim, a gente tá com uma nova geração, é o outro comportamento, não tem como voltar, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que se entender, e como que a gente consegue transformar isso em resultado?
E aí, esse é o meu papo de adulto. Hoje a tua estrutura é essa, tu tem essas pessoas, com essas pessoas tu consegue chegar no resultado que tu quer? Ah, não sei. Pois é, então a gente tem um problema, porque tu tem que saber. Tem que saber se tá chegando nesse resultado, sabe? E daí essa é a minha linguagem de adulto, assim, tá, vamos resolver, mas eu não trabalho sozinha. É uma cocriação, é um co-trabalho. Eu vou fazer os 50%, mas os outros eu preciso que tu me ajude, que tu precisa acreditar que isso vai dar certo, sabe? Então eu acho que é muito disso, assim, é assim que eu. Não é que eu convenço, mas é que eu dou real. Eu falo, olha, pra gente ter resultado, tu precisa acreditar nas pessoas. E daqui a pouco não tem problema se essa pessoa não faz mais sentido. Vamos lá, eu te ajudo, daí, sei lá, contrata uma parceira pra achar uma outra pessoa, né, pra colocar no lugar, mas, cara, vamos atacar o problema de verdade. Pô, tu tem pessoas boas, sabe, tu tem uma empresa legal, o que que tá faltando? Olhar a estratégia, porque hoje é isso, assim, hoje é gestão, quando tá no papel de gestão de pessoas, assim, de média liderança, que tá lidando com a operação direto, tu precisa saber trabalhar a prioridade, tu precisa saber cobrar o horário. Ah, mas, cara, às vezes tu tem um negócio que tu precisa abrir às 9, tu precisa estar com a tua operação às 9 da manhã, nem sei se existe isso, a URA, sabe? A URA ligada ali às 9 da manhã, porque o cliente vai ligar. E a pessoa precisa estar ali para atender, sabe? Então, é difícil, mas tem manejo para isso. Daí tu entra no detalhe, aí tu tem um one-on-one bem estruturado, tu tem os teus rituais de time estruturado, tu consegue preparar a tua liderança para dizer por que aquilo é importante. Então, é assim que eu vou levando para os meus clientes. Né? Conversa de adulto, é vida real, assim. Legal. Falando sobre imagem, até mencionou sobre o GC. A WK ela auxilia na escolha dos alunos quando a gente passa pelo processo seletivo lá no início. Desde a da primeira foi em 2022. 2022, se não me engano, foi a primeira. E assim, desde a primeira vez que a gente teve contato com o GC, eu já vi que teve muitas mudanças, mas pra mim, falando sobre imagem, o que mais teve de diferente foram os últimos 2 anos, tanto em 2023 quanto agora em 2025. 2024 também teve mais nesses 2 anos especificamente. Em 2023, quando a gente teve o sábado, que é o dia D, que eles vêm e fazem entrevista, a gente foi lá na frente, lá na Caldeira, e aí quando a gente ficou ali na frente, se apresentamos e tudo mais, quem mais falou foi o André, que é o dono da empresa. E aí depois aconteceu todo o processo seletivo e tudo, aí eu comecei a me aproximar de um povo mais, e aí o pessoal sempre falando, pô, quando eu te vi lá na frente, nossa, eu quero ser entrevistado por ele, né, e eram todas pessoas negras, a maioria da minha idade, um pouco mais velha, um pouco mais nova, e teve um que falou, quando a gente te viu lá, principalmente eu senti, pô, eu posso chegar lá. Sabe, tipo, se tem alguém ali é porque é capaz de chegar. E era muito engraçado que me viu um como mais velho. Eu falei, não, tem a idade de vocês, né? Eu tava com 20 na época, tipo, às vezes até um pessoal mais velho que eu. E esse ano também teve duas pessoas que eu entrevistei. Um não era uma pessoa negra, mas o outro também foi bem tocante pela história de vida dele. Mas também teve uma menina que eu entrevistei que chegou um momento que a gente tava conversando, aí eu perguntei pra ela, pô, o que que tu acha que tu merece estar no Caldeira? Por que que tu acha que tu merece estar hoje sendo contemplada com atriz, inclusive ela é de marketing. E aí ela chorou. Assim, né, foi falando sobre a história dela, bem emocionante. E ela trouxe que quando ela me viu ali sentado, quando viu que tinha um entrevistador negro, ela se sentiu muito mais tranquila. E aí a gente passa por a questão de ficar de igual para igual, né? E isso, quando a gente depois voltou lá para a sala dos entrevistadores, eu pontuei isso, eu falei, eu acho que a gente tem que ter mais pessoas nesse naipe aqui para entrevistar, não somente eu, porque eu vou estar aqui sempre todo ano, mas para trazer esse conforto maior. Porque principalmente quando a gente vai falar de entrevista de emprego, a gente já vai já com uma imagem um pouco mais negativa, não, tem que chegar em tal lugar, tem que me posicionar de tal maneira, tem que cuidar com a maneira como eu vou falar, como é que vai ser o meu dialeto. Então, quando tem uma pessoa parecida, isso traz uma outra visão, assim, sabe? Então é bem, bem legal essa questão da visão também. Falando agora sobre IA, né? A gente sabe como é que é a mudança que a inteligência artificial está fazendo nas nossas vidas de modo geral. Acho que não só como empreendedorismo, no mundo corporativo. Como vocês enxergam que a IA impactou o negócio de vocês, seja de maneira mínima, de uma maneira um pouco mais macro, e também o quanto vocês atrelam a inteligência artificial, se ela vai facilitar ou não, principalmente a maneira de como a gente vai liderar daqui para frente. Show. No meu negócio, cara, a gente, como eu falei, se a publicidade popular nascesse hoje, ou ela não ia existir, porque a facilidade de ferramenta é muito grande, né, para fazer várias coisas na área de comunicação. Mas hoje, no nosso trabalho, no dia a dia, a gente tem novos empregados virtuais. O fato é esse. Para vocês terem uma ideia, quando a gente ia criar antigamente uma imagem, a gente obrigatoriamente deveria ir lá e fotografar num estúdio aquela imagem. Hoje a gente consegue criar coisas a partir de elementos pré-prontos. Eu posso pegar uma foto e manipular ela totalmente em 3, 4 horas, e antigamente ia demorar uma semana.
para fazer isso. Então, em questão de ferramenta, para todo mundo que trabalha com marketing, design, mudou muito mesmo. Para montar um roteiro de podcast, hoje, pelo menos o esqueleto, tu consegue fazer Sim. muito rápido. Eu fiz isso, inclusive, né? Eu usei esqueleto, depois só fiz umas anotações por cima. Exatamente. No meu tempo, se eu fosse fazer lá, quando eu trabalhava na Zenvia, fazer qualquer tipo de planejamento de evento, era uma semana fazendo aquele planejamento. Porque a gente não tinha facilidade de ferramenta, né? Então, eu acho que isso é o que mudou. A maneira como a gente trabalha hoje, aí quando iniciou de fato o ano passado, que foi quando deu o boom mesmo assim da IA, a gente teve vários problemas, né? Por quê? Porque daí era o vício de pegar uma coisa pronta e entregar para o cliente, né? Então, qual que era o nosso papel? Mostrar que existe um meio de campo que é o penso da agência, mostrar para o nosso time, né? Cara, olha só, é legal, mas tu tem que colocar o teu penso, a tua criatividade para poder entregar uma coisa diferente, porque senão o cliente vai lá e contrata a IA e ele mesmo faz e não precisa existir. O fato é isso. Então a gente teve também. Mais baixo também. Exato, a gente teve essa barreira também. Mas hoje a gente está muito vinculado às ferramentas, tá? Em tudo. Inclusive, a gente criou esse ano para um evento grande que a gente participa, são os nossos clientes, que é a Transposul, que aconteceu agora em setembro. É o maior evento de transporte e logística do sul do Brasil. A gente criou uma personagem, uma influencer virtual chamada Log para o evento e totalmente com IA. Entendeu? Totalmente com IA. Inclusive era uma mulher, porque a gente queria dar uma voz feminina pro setor, que é um setor bem machista, assim. Então a gente trouxe uma influência virtual justamente por causa disso. Mas totalmente criado por IA. Se eu fosse fazer isso há 3 anos e meio atrás, já não ia... O cliente ia ter que pagar 200 mil. Ele não ia pagar, a gente não ia fazer e acabou. Então a IA, ela trouxe também essa questão, além de facilidade de ferramenta, ela trouxe qualidade de entrega, melhorou muita coisa na nossa área, assim. E equiparou grandes agências com médias agências. No nosso caso, pequena e média agência com grandes agências. O que os caras entregavam antes, o cara que fazia uma campanha para Raider lá, chinelo, para Havaiana, que usava super tecnologia, hoje o cara que faz lá é o mesmo cara que trabalha pra mim, entendeu? É o freela, porque a agência grande também contrata freela pra caramba. Sim. Ele pega um freela lá de Los Angeles que tá usando a mesma ferramenta que eu. Entende? Então equiparou também isso. Então, não sai mais atrás, né? Exatamente, isso ajudou bastante, assim, sabe? Então sabendo usar, tu vai entregar mais resultado. Isso é o fato. E o desafio da gente hoje é esse. É como usar, né? E qual que é a melhor maneira de usar a IA para poder ajudar no teu negócio. Isso pega em tudo que é área, atendimento, criação, planejamento, a gente usa basicamente todas as áreas da agência. E por outro lado, a questão de surfar a onda, né? A gente, por exemplo, lá, através de mim, a gente criou conteúdos de palestra para isso. Né? Então, no próprio evento da Transposul, eu dei uma palestra sobre IA, que é um assunto importante, trouxe lá dentro. A gente vai dar outro conteúdo também agora, se não me engano, sábado que vem, outra palestra aqui no Caldeira também, que vai ter um evento aqui, que a gente vai trazer também a questão do conteúdo de IA, aliado ao marketing, aliado ao branding também. Então isso a IA está dominando, ela é uma coisa que a gente não sabe ainda de fato até onde ela vai chegar, mas hoje ela já traz resultado. Eu acho isso legal, porque há 2 anos e meio atrás a gente falava IA como se fosse um negócio distante. O que vai ser a IA? A IA vai ser, sei lá, uma ferramenta que vai trabalhar sozinho para ti? Sim. Não, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Mas hoje eu acho até assustador algumas coisas assim, com a velocidade que está acontecendo, sabe? Ela avança muito rápido, aquela atualização, tu fica impressionado, assim, com a evolução que tem, né? Exato. E pra mim, assim, eu acho que me ajuda muito como um parceiro de trabalho também. Porque hoje eu tô aprendendo ainda, acho que a gente tá aprendendo a lidar com isso. E eu acho que o grande lance eu tenho a ferramenta, mas eu preciso saber pensar o que pedir, o que procurar, o que discordar. Né? Então é quase um agente de discussão ali, né? Porque se tu dá debate com ele, eu debato, eu falo, não, mas não era isso que tu tinha pedido antes, olha aqui, ó. Josi, você tem razão. Então acho que pra mim entra muito nisso, assim, entra muito de, eu desenho, porque eu sou muito visual e eu preciso do papel, sabe? Pra eu me organizar, eu tenho que fazer o desenho. Então eu pego o que eu desenhei, jogo pra lá e digo, tá, como é que eu deixo essa minha ideia melhor? Como é que eu transpareço, né? E se eu tiver um cliente que me pergunte XX, como que eu posso? Então, eu acho que entra muito pra mim nisso. E eu acho também que a forma de liderar é como que tu consegue utilizar das ferramentas, enfim, que ainda vão surgir pra otimizar dentro do teu trabalho de gestão, sabe? Do teu profissional ali, líder da área. Tem muita coisa que hoje tu pode jogar e ela faz pra ti, que são dados, números e tal. Mas nada vai roubar o contato, olho no olho, como tu vai passar essa mensagem, porque não vai pedir, né, até 2025, para uma IA dar o feedback pro teu colaborador, não.
Isso tu vai ter que aprender. Mas, E aí- mas eu acho que vai acontecer. E tem muito disso. Eu vou te dizer que isso vai acontecer. Tem gente usando como psicólogo já. hein? Tem gente como psicólogo, assim. mas É louco, mas tá. É também um pouco problemático, né? Mas Porque aí é qualidade, uma visão de máquina, qualidade, mas é a né? qualidade. Eu acho que vai muito também de como tu utilizar como ferramenta mesmo, né? Pra te auxiliar ali no dia a dia, também nas tarefas que você tem que realizar. Eu acho que passa muito disso também. Tu pode, é aquilo que tu trouxe, assim, tu pode ter ali a imagem que tu quer usar IA, mas, pô, tu ter aquela pessoa que pensou no teu negócio, com a tua estratégia, com a tua linguagem, cara, tu vai vender muito mais, vai trazer Sim. mais resultado, mais qualidade. Então, eu acho que é daquele mesmo de ter. Eu acho que nada vai mudar. Eu acho que tu vai ter a forma de entregar mais simples, mais fácil, mas tu também vai poder entregar com mais robustez, com qualidade, né? Com mais segurança. E isso acontece até hoje. Tu pode fazer um trabalho mais ou menos, mas também pode fazer um puto trabalho, sabe? Eu acho que é a velocidade que mudou, na verdade, né? Porque antigamente eu pesquisava no Google, beleza? Daí eu que tinha que ir atrás de tudo, trazer as informações e no reunir. Google aparece já o Gemini lá, já filtra. Exato. Então, na verdade, ele acelerou até o processo. Sim. Eu encaro muito mais isso. Muito mais com a parte de acelerar entregas do que, de fato, que vai trabalhar por mim, né? Eu acho que o grande lance é saber como pedir, saber como perguntar e duvidar, né? Sim. Duvidar da ferramenta, sabe? Porque não dá pra aceitar tudo que ela tá te trazendo. Aí tu diz, não, mas não foi isso que eu estudei, não acho que tá errado. E daí tu vai lá e tu confronta, e aí. Então, acho que vem disso, assim, acho que a gente ainda tá aprendendo, acho que ainda não dá pra IA fazer tudo, mas eu acho que a gente tem que ir testando, sabe? E um passinho, isso deu certo. Mas hoje, pra mim, no meu dia a dia, que trabalho ou sozinha ou com parceiros quando eu preciso de apoio, né? Aí eu trago alguém para trabalhar junto comigo, mas se não é eu junto com a IA e batendo cabeça ali, vendo, tá, esse é o caminho, esse não é. Mas antigamente, quando eu até te contei, né, que eu trabalhei já com recrutamento e seleção, então me ajudou muito no processo seletivo para poder atrelar os candidatos. Então, a gente usava algumas Divulgação de plataformas. vaga também. Isso, até trazer ali, linkar, né, no ranking ali dos melhores candidatos. Então, ali me ajudou muito. Ali, sim, poupava muito trabalho, porque quando eu trabalhei na área da saúde, eu também trabalhei na área de transportes, tá? Tudo super. Eu trabalhei Tudo um pouco. na Planalto Transportes, É em mesmo? 2009. Aí eles fizeram o ônibus com Wi-Fi. E aí eu era estagiária e participei pra ajudar a fazer, adesivar os ônibus com a mulherzinha, assim. Daí eu fui a mulher que ficava sentada ali. Foi o modelo? Sim, mas depois eles compraram as fotos no banco de imagens. Era só pra... É só pra você. Então, mocap. E... Gente, perdi o fio da meada. Mas, quando eu trabalhei na área da saúde, então a gente tinha época de pandemia, né? Sim. Era janeiro, fevereiro de 2020. Então a gente precisava de muita gente. E aí a gente recebia, sei lá, mais de 500 currículos, né? E a gente fechava 100 vagas por semana. Né, técnico de enfermagem, que as pessoas ficavam doentes, essa era uma loucura. E aí a IA nos ajudou com isso, porque daí já trazia o resumo daquele candidato, já trouxe outras informações, então também me ajudou antes do empreendedorismo. Legal. A gente já tá partindo pro final, já, né? Falta pouco tempo, já passou bem rápido. Eu acho que para deixar como recado, assim, queria que os dois pudessem me falar qual que é a inspiração de vocês pro futuro, com o empreendimento de vocês, e qual o recado que vocês deixam, principalmente para essa nova geração que tá vindo. Né? A gente não precisa falar também só das que estão, mas é a que tá chegando, a que também já está. Então, qual o recado que vocês deixam para eles e qual que é o objetivo de vocês? E falar um pouquinho também sobre a Pilar, onde é que as pessoas podem encontrar vocês, contratar também o serviço de vocês. Pode ir. Então tá. Assim, eu acho que para quem tá chegando, eu acho que tem que ter bastante flexibilidade, assim, para lidar com novas gerações e gerações mais antigas, para a gente poder flexibilizar isso, porque é muita informação, né? A gente tem informação para tudo que é lugar, é no celular, é no lugar que a gente tá. Por exemplo, a gente tá gravando aqui, tem um evento acontecendo aqui na frente, então é todo mundo muito conectado. E eu vejo assim, né? Hoje, para essa juventude que tá vindo, assim, eu acho que tem que estudar, acho que tem que duvidar, sabe? Tem que ir atrás da informação, não pode ter medo, né? Tem que ser ousado,
né? E aí o Jonathan trouxe um ponto assim de que a gente tem que se mostrar, principalmente, né, pessoas negras e tal, não ter medo de ser visto como agressivo, né? Porque é a forma que a gente tem de se colocar no mundo, né? Então acho que para quem tá chegando, né, acredite no seu potencial, sabe? Acredite naquilo que quer entregar. E quando eu vejo o meu negócio, assim, é exatamente isso. Eu acho que com essa nova geração que está vindo, cada vez mais as lideranças vão precisar olhar de uma forma mais macro, os negócios também conseguirem flexibilizar, porque não adianta, é uma geração diferente, Sim. e tem outros valores que preza mais um ambiente e não um ambiente saudável de ter piscina de bolinha, sabe? Mas de tu ter um descanso mental para tu poder entregar melhor no outro dia. Porque ainda é muito difícil, aí tu trouxe assim da exaustão, sabe? Tá, a gente vai trabalhar muito, mas cara, tu precisa descansar pro outro dia tu ter uma cabeça livre e trazer uma melhor solução, sabe? Eu acho que é um pouco disso. Dar uma desacelerada ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo. Sim. Bom, legal. Eu tenho uma visão, cara, pra essa galera nova. Eu sou o RH, tá? Fica bem claro. Na minha equipe lá, eu sou o cara que faz a parte de gestão de pessoas também. E eu entendo esse lado, tá? Onde as pessoas precisam descansar e trabalhar e ter esse equilíbrio, né? Mas ao mesmo tempo, aí eu posso falar só da minha visão. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão, não vou usar um termo pejorativo, mas eu acho que é muito fácil ganhar dinheiro, tá? Hoje no mercado. É muito fácil ganhar dinheiro. Então, acho que pela facilidade, pelas formas que existem no mercado, as pessoas não se doam tanto quanto deveriam, talvez, na parte corporativa. Porque eu entendo isso também. Eu sempre tento me colocar, antes de criticar qualquer coisa, eu tento me colocar no lugar para poder pensar, pô, cara, se eu tivesse 19 anos hoje, será que eu ia fazer entrevista em alguma empresa ou eu ia tentar trabalhar como freela em casa? Tipo, em qualquer área. Me qualificar como, sei lá, na parte de TI e trabalhar como freela e deu, entendeu? Não vou me sujeitar a ficar fazendo entrevista e tal. Tá de boa. Só que isso ao mesmo tempo nos tira muita coisa. Acho que tira uma casca que talvez que tu teve lá como estagiária na Planalto, que tu aprendeu tu teve muita vivência. Tira a casca talvez que eu tive lá iniciando em outras áreas. Eu acho que as pessoas estão perdendo essa etapa inicial de ser entrante no mercado corporativo. Ficar calejado, né? Exato, porque, cara, hoje tu pode ser contratado com 18 anos para uma empresa de Portugal para ser programador. Qual que é a vivência que tu vai ter de negócios nisso, né? Eu tô preocupado com isso, sabe? Tipo, eu tô vendo essa galera que ela não sabe lidar com coisas do dia a dia corporativos, entendeu? Porque tá faltando isso no mercado. Eu acho que eles precisavam, essa geração que tá entrando no mercado de 16 a 20 anos, precisavam ter essa vivência, eu acho que a gente teve. Eu entendo que existem mudanças normais no mercado, só que se a gente for ver o movimento que as empresas estão fazendo de voltar para escritório, tem um motivo, né? Não é à toa. Não é à toa que o home office é legal, é bonito, 5 anos para cá, pandemia, e agora parece que todo mundo quer voltar, né? O caldeiro encheu de novo, né? E por quê? Tem algum motivo. Então essa vivência eu acho que falta para essa galera. Eu acho que eles deveriam investir mais nisso. E tem tudo a ver com questão de saúde mental. Se a gente está aumentando, ontem eu li uma matéria sobre isso, índice de depressão e doenças em relação à questão mental aumentou muito nos últimos 10 anos. E tem vários motivos, e um dos motivos é esse, né? Eu acho que é isso que está faltando no mercado, para as pessoas terem maior qualidade, digamos assim. Eu acho que falta isso, assim mesmo. Para trazer resultado. Basicamente é isso. Claro. E eu também concordo com isso. E as empresas também precisam entender que, para essa geração, elas vão precisar ensinar essas pessoas. Exato. E aí, talvez essa seja uma dificuldade. Mas eu vou ter que ensinar a pessoa a trabalhar? Vai. É verdade. Porque elas não sabem. Elas estão entrando em um outro mercado. De um outro jeito, sabe? E aí, é o manejo. Aí eu volto de novo. Liderança. Cara, como é... Não adianta. Tu vai brigar. Tu quer que a pessoa tenha 27 anos. Não tem, ela tem 19. E é diferente. Como que a gente lida com esse público? E aí, a gente entra, assim, porque... O trabalho, vão ser pessoas mais aceleradas, né? Sim. Mas como que a gente lida com isso? Ao mesmo tempo, tu vai ter nós, né? Com os nossos 50 anos. E a gente vai ser os tiozão, né? Vai chegar. A gente vai ter que saber lidar com essa galera. E pra gente é um absurdo. Como assim um absurdo chegar no horário, gente? Não é um absurdo. Exato, é isso aí. Mas daí tu vai ter que ensinar.
Olha, é assim que funciona. E é papel. Às vezes a gente tenta brigar, né? Que a empresa não é uma escola, né? Mas Não, é. mas é. Mas é a escola também. É escola, porque se tu quer que chegue o resultado, se tem uma pessoa boa, cara, o teu papel é meio a meio. É uma relação muito ganha-ganha. Então, eu super concordo, assim, contigo. Mas a gente vai ter que ensinar a nova juventude a trabalhar, assim. Porque se a gente quer a forma de tocar os nossos negócios, a gente precisa dizer como a gente quer que seja tocado. Exato. É isso aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer. E em nome da WK também a gente tem um presente pra vocês. A Ó. gente trouxe mochilas aqui da empresa. Ai, muito obrigada. Vocês vão me ver usando essa mochila aqui no Caldeira, hein? Isso é fato. E também, Obrigado. falar as redes sociais das empresas de vocês, onde é que o pessoal pode achar vocês, entrar em contato. Beleza. Da minha é Somos a Cal no Instagram, ali vocês vão ter acesso a tudo que a gente faz ali. E o meu Insta é Johnny Souza, Jony Souza. Não tem como errar, isso é impossível errar. Então, vocês encontram, né, a Pilar, é pilar.estratégia nas redes sociais. E na minha rede social é venturini.joselaine. Aí lá vocês encontram também muito sobre a Pilar, muito sobre a minha vida, né, o meu estilo de vida. Estão todos convidados a seguir. E espero que gostem do conteúdo. Acessem a Pilar, um conteúdo feito com muito carinho, com muita estratégia, para entregar o melhor conteúdo, né, para vocês. Legal. Top. E o pessoal também que está interessado em entrar em contato com a WK, WK Job Hub em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn também. Fiquem ligados a pessoas que estão atrás de oportunidades de tecnologia, a gente está sempre colocando vagas lá, nós temos também programas voltados à capacitação de profissionais mais jovens, né, que é o Student Go, que é uma das marcas que a gente tem hoje dentro da WK. Agradecer pela presença também, por estar visualizando o nosso conteúdo. E espero que a gente possa conversar em outros momentos também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos com tudo. Obrigado pelo convite, tá? Obrigada pelo convite, adorei. Aí. Valeu!